Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Sertão Inovador. É uma jornada, né, companheiro? Longa. Mas vale a pena, né? Vale a pena, sim. Estamos aprendendo, nos conectando, trazendo informações para as pessoas. Você que nos acompanha, seja no Instagram, seja no YouTube ou no TikTok, em programas um pouco maiores ou cortes, nós agradecemos a audiência de vocês e esperamos que vocês também entrem aí no privado, comentem, deem sugestões de pauta, de pessoas para a gente trazer aqui para o programa, porque o sertão, ele é tão inovador quanto qualquer lugar do planeta, se houver pessoas inovadoras. E inovação para nós aqui é a capacidade de todo dia fazer a seguinte, eu tenho isso como mantra para mim, é uma frase que eu tenho guardada para mim. Hoje eu vou ser melhor do que ontem. Não sei se vou conseguir, mas eu já acordo pensando nisso. Hoje mesmo eu fiz uma reunião e já vendo o que é que eu tenho que fazer hoje, que eu posso ser um pouquinho melhor do que ontem. Se eu for 1% melhor do que ontem, no final do ano, eu fui mais de 37 vezes melhor, cara. Melhor. Isso é uma matemática fabulosa. Agora, eu tenho que buscar todo dia pelo menos 1%. Quando chegar amanhã, aí eu vou ser melhor do que um dia anterior. Isso é inovação, tem muito a ver com comportamento, de melhorar, de buscar melhoria, de buscar a sua melhor versão. Isso é uma coisa que tem que ser constante. É a busca de resultados. Tem gente que acha que resultado é só o resultado financeiro, né? Esse é só um dos. É um resultado E pessoal. às vezes ele nem é tão resultado. Às vezes gera tanto problema esse resultado. Rapaz, tem um resultado até de com quem você anda, né? Sim. Rapaz, qual foi o resultado que você teve com aquela amizade? Sim. Ou você chega para um camarada, rapaz, muito boa a nossa amizade, muito bom lhe conhecer, tem trago para mim resultados. Aí você... realmente. Aí, de repente, você está se envolvendo com pessoas que não estão lhe dando um resultado positivo. Seja, eu não falo nem do financeiro hoje, eu falo do resultado como pessoa mesmo. Referência, respeito, né? Confiança. E para mim, isso é resultado. Com certeza. E estamos hoje com dois convidados que... Opa! Queria até que o professor Radamés apresentasse esses... Na hora, Luiz Correia e Cosme Júnior estão aqui. São autoridades que nós estávamos falando aqui há pouco tempo, né? Todos nós, eu acho que todo menino, sim, com mais de 30 anos, que já foi menino 30 anos atrás, sempre que via alguma autoridade como vocês são, há um respeito assim, é muito grande. E continua sendo hoje, da mesma forma. Então é uma honra para nós recebê-los aqui, para trazer informações. A cidade a cidade está aí em volta em um evento muito relevante culturalmente aqui para a cidade, na região. E aí a ordem, né, a organização, uma série de elementos que fazem parte para que tudo aconteça direitinho, e não só esse ponto. Vamos falar aqui de mobilidade, viu? Eu já vou logo dizendo, mobilidade, vamos falar da importância que nós devemos dar, tanto no zona urbana, zona rural, mas deixa para a gente falar junto. Sejam todos muito bem-vindos aí. Nós agradecemos demais, primeiro parabenizar aí pelo nome, o nome Sertão Inovador. Às vezes a gente não dá real importância ao nosso sertão. Quantos Ariano Suassuna, quantos Chicanísio, quantos Belchior tem no meio desse sertãozão para dar exemplo, para transformar e nos ensinar. E às vezes a gente não dá valor a esse nosso sertãozão, né? A gente vai buscar às vezes de lá de fora. E também mobilidade. Às vezes a gente vai buscar coisa lá de fora, enquanto a gente tem coisa boa aqui. E às vezes as coisas lá de fora não dão certo. Porque o nosso cidadão é outro, né? E é muito interessante esse nome, já começar por aí pelos parabéns pelo nome aí, Sertão Inovador. Muito bom. Radamés, Artêmio, a equipe do Sertão, para nós é uma satisfação estarmos aqui, é uma oportunidade de proximidade com a sociedade, que elas possam entender um pouco mais do nosso trabalho, e essa ferramenta que vocês tão bem conduzem aqui, consegue, por meio desse alcance, através dessa linguagem muito singular, alcançar, prender a atenção do público, sim, sem aquela forma dispersa de estar saltando a tela de informações um tanto quanto sem possibilidade de uma imersão. Em um bate-papo como esse, a gente consegue aprofundar assuntos importantes para a sociedade, né? E para nós, os agentes de trânsito de Mossoró, recebermos essa janela aqui é um significado de orgulho, e tê-los expoentes aqui na nossa cidade, poder também contribuir e aprendermos aqui tudo junto. E isso para nós é muito bom. Muito bom.
A gente faz um princípio de início de bate-papo que não vai ser diferente com vocês também, não. Sim. Que é o seguinte, antes de falar do CNPJ, a gente fala de quem? Registro CPF, né? CPF. Então, só para complementar aqui, voltar um pouco aqui sobre o que o Luiz falou. Luiz, o nome desse programa, ele tem chamado a atenção de muita gente. Sertão Inovador, né? Você trouxe uma analogia para a nossa região, de sertão. Sim. Né? Mas ele faz a analogia também de ser, como pessoa. Ser, sertão inovador. Né? Há pouco tempo nós estamos falando que tecnologia, né? Hoje, e a juventude, né? Os jovens de hoje, se eles utilizarem a tecnologia, a informática, para o bem, ele vai se tornar um ser tão inovador, diferenciado quanto como a gente olha no retrovisor há 10, há 5, há 30 anos atrás. Então, esse nome aí, Sertão, tem essas duas, a gente faz essa analogia. Ele é muito interessante. Do sertão da nossa região e o de ser como pessoa. Deixa eu fazer um parêntese, me permita, só um parêntese. Sim. Eu não sei se é coisa de matuto, que eu sou um pouco matuto, mas quando eu pensei também no nome Sertão Inovador, é porque nós no Brasil temos um escritor que fala que a gente tem o síndrome do vira-lata, né? Então, tudo que é daqui, a gente fica, que você falou, tudo que é daqui, a gente fica, porque é aqui, não sei o quê, que é nós. Aí vai criando, aí vai gerando em sério, vários problemas, como síndrome de coitadinho, etc e tal. Mas quando eu estive no Vale do Silício, lá na Califórnia, e quando eu voltei, eu justamente pensei nisso. Nós somos tão inovador quanto qualquer um, amigo. Com certeza. É ser tão inovador quanto a galerinha lá do Vale do Silício, ou lá de Israel, que tem muita tecnologia acontecendo, ou na China, ser tão inovador quanto qualquer um aí no planeta Terra. Porque a inovação está dentro de nós. Então, tem esse elemento a mais complementando aí o que você falou. E é interessante mesmo, realmente interessante, porque o sertão nordestino, ele é sertão por causa do ser que é inovador. Que ele sobrevive na seca. Ele passa a nossa cópia. Fortaleza, né? Você trazer um japonês para a seca nordestina, meu amigo, há 50 anos, ele não sobrevivia, não. Com a tecnologia, ele é acostumado e habituado com a tecnologia. E o cara, para pegar um chique-chique ali, um mandacaru e botar a sua família ali para fazer uma farinha com aquele instrumento, não é tão fácil. Então, ele só ser nesse sertãozão não é tão simples, não, né? Somos resilientes, hein? É verdade. Mas fala um pouquinho para nós sobre... sobre vocês um pouquinho. Vocês são de Mossoró, não são de Mossoró? Nascido aqui, um pouquinho a formação. Sim, eu sou cearense, né? E cheguei aqui em 2004 e eu vim casar. Sim, rapaz. Eu era concursado lá na cidade de Fortaleza, na Secretaria de Educação, e conheci a minha esposa pelas redes sociais. Naquela época era a sala de bate-papo do UOL. Sim. Não tinha esse negócio de WhatsApp. Meu amigo, foi longe agora. Eu me lembro dessa sala. Old school, viu, Luiz? Conheci a minha esposa e aí a gente foi interagindo, né? Foi conversando. Eu vim para Mossoró, pedi a exoneração lá do cargo, passei aí no órgão depois, posteriormente, né, no concurso aqui da nossa cidade. Desde 2009 que a gente exerce a profissão de agente de trânsito, passando por alguns setores, como gerente de transporte, gerente de fiscalização, comandante de um grupamento. E aí a gente foi, e hoje, ocupando a cadeira aí da diretoria desde 2021. A minha formação, eu tenho uma formação em fisioterapia, também tenho uma formação em teologia, com também especialização em neurociência de fisioterapia, não neurociência médica, né? E hoje a gente tem a felicidade de ser participante do Conselho Estadual de Trânsito e do Conselho Nacional de Trânsito. Mossoró, dos vários municípios brasileiros, só 3 municípios conseguem ter uma cadeira em Brasília, e Mossoró tem uma cadeira lá em Brasília. Então, o que passa do Código de Trânsito Brasileiro passa por a gente. Principalmente na área de saúde. Certo. Na área de saúde do condutor, a gente aqui discute. A gente aqui está analisando se uma pessoa com diabetes pode ou não portar uma carteira nacional de habilitação e se ele está naquele crivo de 10 anos ou ele tem que diminuir o crivo dele. A análise ali do perfil médico, né? Então, todas essas nuances passam pela nossa discussão e pelo nosso conhecimento também, né? Bom. Que honra, hein, para nós aí. Bom,
Eu tenho 41 anos, não, 42, vou atualizar, porque eu fiz recente agora. Sou natural da terra, sou moçoroense, com muito orgulho. Nascido e criado na Baixinha. Eita. Porque é um conglomerado ali, tem um sombreamento, que é a parte da abolição 1. Isso. Sim. Algumas pessoas dizem que não existe abolição 1, é abolixinha. Não tenho nenhum problema em falar que sou do abolição, da Baixinha. E ao contrário do que Luiz fez, na verdade eu fui buscar uma cearense, né? Sim, é. A minha esposa é cearense. E é muito interessante porque quando a gente menciona aqui sobre essa descrição de CPF, o CPF automaticamente ele dá um caráter unitário ao ser, né? A descrição unitária. Mas a gente numericamente consegue fazer essa compreensão, mas pela pluralidade que nós somos, esse CPF eu carrego comigo as genéticas e as nuances exatamente desse povo que somos nós, né? Daqui do Nordeste. Então, por mais que exista essa descrição do CPF, Cosme Júnior é filho de Valdemir, de Dona Branca, né? Irmão de Patrícia, cunhado de Wallace, tio de Trísia. E sou pai de Sara e de Matias, que são os grandes amores de minha vida. Matias tem 8 anos, vai completar 9. E Sara vai completar 6 anos. E por formação, eu sou bacharel em comunicação social, habilitação em rádio e TV pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E estou na função de agente de trânsito há 17 anos, né? Hoje estou na condição de gerente executivo de operações lá da nossa secretaria. E além dessa atividade paralela, ou o CPF como é múltiplo, né? Eu tenho uma carreira na comunicação também, né? Que eu sou locutor de rádio, trabalho na 105 FM aqui em Mossoró. Tem um programa todas as tardes lá, de segunda a sexta-feira, de 4 às 6, que só toca música boa, viu? A 105 é a frequência de quem pensa. E aqui estamos para falar um pouco mais sobre essa atmosfera e esse universo tão plural que é o trânsito. Boa. Muito bom. Bom, você tem pergunta para começar ou a gente já vai pedindo para eles ir apresentando? Rapaz, Já vai na lata. Primeiramente eu quero nos parabenizar, né? Estamos aqui diante de 2 pessoas prontas, preparadas para estar assumindo esse cargo. E quando o Luiz Corrêa falou das 3 cadeiras que existem em São Paulo? Isso no Brasil todo. Aí em Brasília. Brasília... Brasília. É, Mossoró tem uma cadeira lá. tem uma cadeira. Então você vê a formação de Luiz Corrêa, aí você olha para Cosme Júnior, um cara jovem, minha idade, e também preparado. Jovem, Entendi, idade, entendi. Preparado. Então, assim, estamos de parabéns, né? O Mossoró está de parabéns por ter vocês ali para exercitar e para entregar o melhor de cada um de vocês. Muito bom. Parabéns. No início da nossa conversa aqui, eu estava falando do Luiz Corrêa, ele faz parte de um grupo, vou falar desse assunto aqui, que eu acho que é, ainda que não é o tema principal, mas é paralelo. Faz mais ou menos uns 2 anos que eu fui provocado por um empresário aqui da cidade, que tem uma instituição educacional, Dr. Ney Robson, ali da Oral Clínica, né? Instituto Oral Clínica, ele tem tanta clínica como ele também criou um instituto de educação para trabalhar a parte de saúde odontológica, e depois ele entrou na área médica, e aí, numa provocação, ele topou a gente fazer alguma coisa, que já é um projeto antigo, da gente, o que a gente pode fazer, porque há 2 anos, acho que foi 2 anos atrás que teve eleição, né? 2 anos. E justamente naquele momento, o que a gente pode contribuir? Quem é educador, né? Quem é educador pensa logo assim, o que eu posso fazer como educador? Sim. A gente tem os nossos alunos e tal. Mas e como educador, como é que a gente poderia ajudar a população, os candidatos e tal? E aí Luiz entrou como um convidado para participar como um dos professores de um curso chamado Gerência de Cidade. Esse curso está estruturado, ele foi organizado, está prontinho, a grade com os professores, os conteúdos. É um curso, ele não é uma pós-graduação, mas é um curso de formação executiva. A carga horária é quase isso. Uma carga horária boa, robusta, para justamente qualificar os servidores. Eu, como servidor, como vocês, apesar de estarmos em esfera diferente, né? Eu estou na esfera federal, também na área da educação, eu sinto a necessidade da gente ter servidores desse nível de preparação, de formação, e temos. O mais interessante é que nós temos dentro das instituições. Ao longo da jornada, que alguns vão, né, por causa do modelo, que às vezes não favorece
a busca constante de melhoria, a busca constante de querer continuar estudando, de investir em si, né? Quer dizer, ele para de ser inovador. Estuda, só falta se acabar de estudar para passar, e quando passa, aí parece que ele acha que tá bom, já fez tudo de fazer, e começa a relaxar. O ser humano, quando ele para de estudar, para de aprender, começa a morrer. Começa a ficar. Então, queria fazer esse parêntese aqui, que Luiz, ele tá nesse grupo aí que a gente convidou para falar de um tema que eu quero usar como gatilho para nossa conversa. Ele foi lá na formação para ajudar prefeitos, vereadores, secretários, assessores, essa área pública, os líderes que estão cuidando, né, da coisa pública, da gestão pública. A disciplina que ele ia pegar lá, tá lá, um dia a gente vai executar, né, Luiz? É sobre mobilidade urbana. Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre isso, sobre mobilidade urbana, já dentro do evento que vai acontecer, você já aproveita, mistura tudo junto e misturado, mas quem está ali do outro lado vai entender o que a gente está procurando falar. Sobre isso, sobre Mossoró, o que é que sua visão sobre isso? Muito interessante essa proposta, porque às vezes o município trava muito no momento em que muda a gestão. Então vem pessoas novas que às vezes não têm afinidade com o sistema, né? Eu não digo pessoal, sistema, não estou dizendo corrupção, estou dizendo o sistema, como é que a máquina funciona. Sim. Então esse gatilho é muito importante para que as pessoas possam entender como é que é, o que é uma licitação, o que é um chamamento público. Para o vereador chegar lá e não fazer mais uma lei com a lei que já existe, para ele não fazer uma lei inconstitucional. São ferramentas de extrema importância em que o gestor, se ele tivesse essa concepção, o município iria alavancar e iria acelerar muito, muito em benefício, em prol do cidadão, né? Não ia ter certos deleios, né? Não ia ter certos eu não sei como pausas. Eu não sei como é que uma já Câmara... está funcionando, aí pelo que eu estou entendendo, quando acontece a mudança de gestão, aí tipo, dá uma parada ali, não continua, não dá velocidade. Exatamente. Poderia se dar velocidade, né? Isso que você quer falar. Tem momentos que a discussão, ela passa muito tempo ali na Câmara Municipal e acaba finalizando numa demanda judicial. O legislador ele vai querer alterar o Código de Trânsito Brasileiro, que não pode, é inconstitucional. Exemplo, tinha município até há 5 anos que queria tirar o capacete. Queria tirar a obrigatória. Aqui no município, graças a Deus, que nunca sinalizaram nessa situação, mas municípios aqui vizinhos queriam proibir o uso do capacete do cidadão. E não pode, é inconstitucional. E às vezes também o pessoal nos procura, e é uma primeira coisa, quando há mudança de chave de vereadores, a gente faz questão de ir visitar os vereadores e dizer: vereador, o que o senhor precisar, nós estamos à disposição. Para que o senhor não vá legislar algo contra o cidadão, contra a Constituição brasileira, né? E isso nasce tudo por causa de um processo histórico. Que processo histórico? E quando a gente fala de trânsito, a pessoa pensa em quê? Carro, moto, caminhão. Não pensa que o carro ele é conduzido por alguém. Ele só pensa na máquina. E esse processo histórico da gente é desde pequeno. Quando a gente pega o carrinho para brincar, quando o pai disse que não é para a mulher brincar de carro, é só o homem. E a gente vai assistir um filme e o artista ele dirige sem cinto, ele dirige utilizando o telefone celular, ele anda muito rápido. Então essa cultura ela vai sendo mastigada no nosso ser. E a gente, quando se torna adulto, a gente pensa que pode fazer todas aquelas coisas, porque a gente pensa só em trânsito, não pensa em mobilidade humana, que é no supermercado, que é na escola, que é em casa. Em todos os locais é necessária a mobilidade. E o que eu aprendo em casa, caminhando, onde é que eu boto minhas coisas, eu vou fazer a mesma coisa na rua. Sem dúvida. Se eu pego um carrinho de supermercado, vou lá para o estacionamento, pego as minhas compras, boto dentro do carro e deixo o carrinho jogado. Eu, quando pegar meu carro, eu vou lá para o meio da rua, deixo o meu carro lá, jogado no meio da rua, porque eu vou lá para dentro da loja e eu digo, eu não estou atrapalhando ninguém. Mas quando eu estou passando na rua e vejo um carro lá, eu disse, cadê os azulzinhos que não está aqui para multar? Só multa a mim, ainda chama de azulzinho. Né? Não tem um respeito ao cidadão que sai de casa muito cedo, que deixa a família e que não sabe se vai voltar. Porque a gente é o primeiro da ponta de lança. Quando o cara vai fazer um furto, quando o cara vai em outro bairro porque o comando vermelho não está lá, a gente é o primeiro ponta de lança. A gente é o primeiro que está na rua. Sem arma, abordando o cidadão
e a gente realmente não sabe se vai voltar quando a gente está na rua. Verdade. O interessante é que esse assunto, esse nosso bate-papo aqui, o trânsito essencialmente há essa necessidade de ser tão inovador. Por quê, Artêmio? Se nós pegarmos aqui as fotos de Manuelito, de Mossoró, nos anos longínquos aqui, a dimensão da Coronel Gurgel, da Augusto Severo, onde passava um tráfego de carros de boi, carroças, elas ainda são as mesmas. Mas o fluxo foi que mudou com a tecnologia, com a quantidade de veículos e também de pessoas. Então, porque todos os dias nós somos, quando eu digo nossa sociedade, precisamos ser esses agentes de inovação. Porque diante daquela complexidade, que ela não tem condição de ser aumentada, a gente busca mecanismos de facilitar e de otimizar esses recursos. Então, a partir do momento que você organiza o trânsito, você está usando da inovação. Sim. Você está aplicando novas técnicas e novas táticas para buscar essa melhor fluidez. Então, essencialmente, a mobilidade ela é inovadora, porque ela traz esse aspecto de melhorias e de buscas de soluções. E Cosme, é muito interessante que a gente pode até pensar e imaginar que o trânsito de hoje é o de amanhã. Eu estou dizendo o de hoje mesmo, pessoal. Não estou dizendo o amanhã futuro, não. Estou dizendo o amanhã posteriormente ao dia de hoje. Certo. Porque cada deslocamento que é feito, ele depende do como é que o cidadão está. Como é que ele saiu de casa, se ele brigou com alguém, se ele está tendo alguma confusão ali no banco de trás. Se a pessoa que está atrás, como passageiro, não está aperreando o condutor. Então, cada dia e cada situação do seu deslocamento é uma inovação, é uma dinâmica diferente. E a gente tem que imaginar todas essas perspectivas para a gente garantir segurança, né? Pode falar. O bom de tudo isso é que, às vezes, parte da compreensão da sociedade, ela coloca o agente fiscalizador como se ele fosse um recorte afora do que nos distanciando dessa qualidade e condição humana. Imaginar que, às vezes, a gente está parado ali, fazendo uma condução semafórica, e que começam os buzinaços, o semáforo está apagado, a gente está controlando, só que a partir do momento que a gente dá prioridade a uma faixa e a outra precisa recuar, naturalmente ele não passa pela cabeça dele a questão da empatia, de entender que a vez dele vai chegar. Mas por que o faz estar impaciente? Por que o faz estar com essa inteligência emocional desequilibrada? Imaginar a gente, inclusive, Artêmio Radamés tem até uma figura muito emblemática que circula nas redes sociais, uma imagem de um engarrafamento, e como se subissem balões em cima de cada veículo, e lá ele estivesse contextualizando. Paciente oncológico terminal indo visitar, talvez receber o último sorriso da sua mãe. Aí tem uma foto da ambulância, vítima de acidente de trânsito precisando chegar com maior rapidez até o hospital. Aí tem os exemplos que são os mínimos, que está há 5 minutos atrasado para chegar ao trabalho. Então, em termos de necessidade, a gente não consegue compreender a necessidade do outro, mas a gente consegue se antecipar imaginando que a minha necessidade, o outro pode ser ainda maior. Então, abrir, dar passagem, ser gentil é um gesto de nobreza. E por muitas vezes, por estarmos envoltos a esses imediatismos, a gente acaba cegando, imaginando que a minha prioridade ela deve ser prevalente em qualquer uma das ocasiões. E não é o simples gesto de buzinar, de demonstrar impaciência. A gente também acaba levando pelo lado quantas mortes acontecem no trânsito por meio de discussões que poderiam ter sido evitadas por um simples gesto de tudo bem, eu estou errado, pode seguir. Eu acho que é melhor você voltar errado para voltar de certa forma constrangido, ou até mesmo eu costumo mencionar muito com os colegas. Olha, às vezes tem dias que eu nem janto em casa. Por quê? Porque eu já engoli um sapo tamanho do mundo lá no trânsito e eu tive que engolir e digerir. E aquilo ali, de certa forma, me deixou tão cheio. Mas a sensação de voltar para casa, mesmo às vezes constrangido, de ter recebido uma palavra que desabone, que me deixe triste, mas eu voltei para os meus, não é? Então, imaginar de que quem está do outro lado, a gente nunca sabe quem é.
na qualidade de condição humana, o que a gente pode oferecer e ofertar é este braço, é esta humanidade de entender de que não, nós não precisamos ser inimigos. A fiscalização, ela, por mais que ela tenha o seu dever legal, mas o cidadão de bem, ele tem que compreender de que aquele gesto, por mais que interfira na sua dinâmica administrativa, a gente está falando em relação ao peso financeiro da coisa, né? Da multa, mas é ir mais além, é não enxergar apenas uma demanda, é entender essa mobilidade, é entender essa inovação. Rapaz, Bom, eu tenho uma pergunta para falar para vocês, mas eu estou vendo aqui que a eu já pensei aqui, eu acho que no mínimo umas 6 perguntas, mas porque assim, quando o Luiz Corrêa está falando, quando o Júnior está falando, e aí eu fico... Um resumo que eu trago aqui é que nós possamos ter empatia, né? Sim. E amor ao próximo, né? Verdade. Porque eu estou no trânsito, quem está naquele carro na minha frente ou lá atrás, não é nada meu, mas é seu. É porque a gente costuma... E pode até ser meu. E às vezes a gente falta paciência, falta empatia, falta respeito, falta amor. Então, assim, o trânsito é um assunto sério que merece a atenção e respeito. E eu quero deixar só uma pergunta, quando o professor falar, eu queria só que vocês, se puder, responder. Queria que a gente falasse só um pouco aqui como é que, quando você falou sobre engolir um sapo, né? A minha criação foi de que nós precisamos respeitar. Então, para mim, um sobrenome, já foi dito aqui, Luiz Corrêa, o que é professor, eu tenho que respeitar ele é professor. Então, eu tenho que respeitar. Rapaz, Cosme Júnior, ele é agente de trânsito. Então, eu tenho que respeitar ele. Sim. Assim como Cosme Júnior precisa me respeitar e é uma via, né? Então, ele está ali para quê? Eu cheguei aqui, está parado, está acontecendo alguma coisa. E aí eu quero furar, eu quero passar, eu falta com respeito a uma autoridade. Então, depois eu queria que a gente falasse um pouco sobre como é esse respeito de vocês, porque eu acredito que vocês são muito criticados, né? Depois que vocês estão, assim, nas suas atividades, fardados, acredito que é visto, assim, por algumas pessoas como com um olhar atravessado, né? Existe esse preconceito, né? O professor pode falar? Não, tranquilo. Eu acho que o que eu vou comentar talvez já ajude nessa abordagem que vocês podem fazer. A gente está tocando em temas que são bem amplos. Sim, e estão ficando objeto de estudo. Alguém vai ter que pesquisar isso, porque é real. O nível de tolerância das pessoas está baixíssima, a intolerância está maior. Aquele vídeo que nos cursos que a gente faz de Detran, nos eventos de Detran, onde passa aquele personagem da Disney, Pateta. o Pateta, representa muito bem uma realidade de pessoas que ficam empoderadas quando ficam dentro de uma máquina. Ele passava aquela mensagem na época, era principalmente essa leitura que você tinha, né? Quando eu entro na máquina, a máquina parece que passa para a pessoa, e o motorzão, e o comportamento, é aqui que eu quero falar. O comportamento muda quando você está dentro do carro, e o comportamento é totalmente outro quando você é pedestre. Mas ambos fazem parte dessa mobilidade e ambos precisam se respeitar. Essa falta de respeito, eu já tenho uma leitura de que passa um pouco sobre o que a gente está sofrendo. Tem uns grupos de pesquisa aí, inclusive lá do mestrado, pessoal de neurociência, tentando entender o que está acontecendo com o cérebro das pessoas atualmente. Sim. O que está afetando que, por exemplo, quando chega nos seus 23, 24 anos, o cérebro já está maduro. Então, neste momento, a empatia já está madura. Quando você tem ali 7, 8 anos, a criança não tem muita empatia, ela não sabe muito, ela faz as coisas, ela não tem uma clareza do que é causa e consequência. Por isso que muitos da área da saúde, criança, dizem, até os 7 anos a criança fica procurando uma maneira de morrer. E os pais têm que ficar o tempo inteiro ficando de olho nela, porque ela não tem uma clareza da relação de causa e consequência. Então ela atravessa a rua, ela toca na tomada, ela faz coisas que ela não consegue analisar causa e consequência. Mas os adultos já deveriam ter. Sim. Mas é esses adultos que não têm, na hora que entram dentro de um veículo, que estão nas ruas, e que tem essa mudança de comportamento. Eu queria que vocês falassem, porque vocês estão vivendo isso, e no direito, apesar de eu não ser advogado, mas no direito, o direito sofre um grande problema, que é, ele nunca consegue acompanhar a mudança da sociedade. Então cria uma lei, e quando a gente começa a praticar, daqui a pouco a sociedade já passou por mudanças, e a lei vai tentando sempre correr atrás da sociedade. E as leis de trânsito,
a minha leitura é assim, parece que a gente tem que fazer o contrário para ver se a sociedade não se mata no meio da rua, e aí tem que ter a lei para poder não só regulamentar, dizer como que, faixa da direita. Isso é meio que tão óbvio que você sabe que teria que estar aqui. Mas a lei está lá, mas ela é muito mais, às vezes, por isso que vocês, talvez, tem a ver com o que você disse, ganham aquela imagem de o chato, lá vem o homem mau, é o homem mau. Ele já está com canetinha, está só esperando eu passar para meter ele uma multa e tal. Como que aquilo seja um prazer de vocês estar multando? Com certeza não tem prazer de estar multando ninguém. Mas como que vocês convivem nessa dinâmica de sociedade que o comportamento o tempo inteiro a gente está num mundo meio mais líquido, né? O Bauman fala muito isso, a sociedade líquida. Então está muito líquido, e quanto mais líquido, mais não propenso a obedecer normas, porque normas são estacas fincadas que precisam ser respeitadas, são rochas, são referências. Em uma sociedade que está líquida, eu vejo assim, a profissão de vocês estão transitando no meio dessas duas coisas, de ter que seguir as leis, e vocês seguem, e por isso que as pessoas acabam sendo penalizadas, porque justamente não seguem, em uma mente que a cada dia está ficando, em um cérebro atual, talvez isso aqui tenha atrapalhado muito, os algoritmos estão conduzindo, estão educando, estão mudando, e o desrespeito está maior, é visível nas gerações, nas nossas gerações. Quando eu vi um soldado, rapaz, eu ficava até assim, lá vem fulano, né? Porque os pais faziam medo, eu vou chamar a polícia. Então, a gente tinha um respeito, que é uma autoridade e tal, onde uma sociedade que parece que já quer autoridade para ir contra. Parece que é só um estímulo. Que é a leitura de vocês, eu estou falando que quem está de fora, mas qual a leitura de vocês dessa convivência de ter a referência da lei? A lei precisa ser usada para educar, que é meio estranho, porque a sociedade já deveria estar... E aí, ao mesmo tempo, esse descumprimento da lei é violento, porque cada vez que alguém descumpre uma lei no trânsito, gera normalmente uma violência, né? Como é que é tudo isso? Pois é, professor. A sociedade hoje ele vive um marco histórico. Um marco histórico que a gente está num sistema que, como o senhor bem frisou, o amadurecimento neuronal ele acontece realmente aos 21 anos, quando a gente tem uma parte do cérebro chamado córtex pré-frontal, que ele se forma mais ou menos nessa idade. E já estudos mais recentes já demonstram que a nossa sociedade ela está amadurecendo mais tardio. O amadurecimento do córtex ele está sendo mais tardio. E a gente tem um professor muito bom brasileiro chamado Miguel Nicoleles, que estuda muito bem isso. E ele aponta algumas situações dentro da sociedade em que a neurociência, juntamente com os algoritmos, eles estão sendo manipulados a tal ponto que a nossa sociedade ela não está tendo mais a noção do perigo, né? E justamente esse florescer aí da neurociência, porque, pessoal, para quem está nos assistindo, a gente está falando em fisiologia, os neurônios até 21 anos, eles têm um encadeamento, certo? Até os 21 anos eles formam um processo em que as nossas ações, se eu vou gesticular meu braço, se eu vou gesticular a perna, se eu vou falar, é o cérebro que está comandando. Mas tem situações de perigo, que é o córtex, que ele vai sinalizar que se aquela situação é perigosa ou não. A gente tem até um artista muito conhecido, que ele fazia Duro de Matar, Difícil... Bruce Willis. Bruce Willis, que ele está com um problema no córtex e ele não tem mais essa noção. Ele ataca as pessoas, ele está muito agressivo, né? E a nossa sociedade está vivendo esse momento muito especial justamente por causa dos algoritmos. Onde é que a gente quer chegar com isso? A gente, quando chega, professor, quando a gente chega nas escolas, para as crianças, a gente é muito bem recebido. As crianças com alegria, vê a gente, respeitam. A farda para eles é uma coisa que eles queriam estar dentro da viatura, eles queriam estar vestidos daquele formato. Mas aí o problema é quando essa criança vai crescendo e a sociedade ela vai desfazendo aquilo que ela tem tão bom. Ela vai pervertendo e dizendo que o agente mau somos nós, aquele que quer proteger o cidadão. Agora, por que isso está acontecendo? Porque o agente de trânsito ele só age quando mais nada deu certo. Quando aquele rapazinho lá dentro de casa, ele começou a desrespeitar a mãe e o pai.
Porque ele viu na TV que ele tem que ter um quarto só para ele, que o pai não pode entrar lá dentro, que a mãe não pode olhar o celular com quem ele está conversando, que todas as regras é dele e ele não tem que respeitar nenhuma regra. Então ele vai crescendo com aquele formato. Ele vai para um videogame que ganha quem atropela, quem destrói. Exatamente. Os jogos fazem isso. Exatamente. E ele vai para uma fila de supermercado e ele é esperto se ele conseguir alguma forma dele chegar primeiro. Não respeitando o idoso, não respeitando o deficiente. Ele é um cara bom porque ele fisicamente ele está bem e ele consegue fazer uma piada de alguém que tem uma orelha grande. Então, quando tudo deu errado, a casa deu errado, a escola deu errada, ele vai conduzir o veículo, tá lá, gente, para reeducar uma coisa que era para ter começado de pequeno. E ele, quando ele passa lá na Presidente Dutra, ele não passa em alta velocidade, em determinado ponto, não é porque ele respeita os outros, não. Não é porque ele tem medo de morrer, não é porque ele tem uma obrigação de cuidar de todas as pessoas, como a Bíblia está dizendo, amar ao próximo como a si mesmo, mas por causa do equipamento eletrônico. Quando ele passa do equipamento, o pessoal sempre pergunta a gente, ei, multa antes ou é depois do equipamento? Ele não está preocupado em respeitar a legislação, ele está preocupado se a multa é antes ou depois. E a gente vive essa ponta de lança aí, em que a sociedade ela tem um temor e até ódio, aversão a agente de trânsito, porque ela quer fazer tudo que lhe der na cabeça. Ela esquece que ela vive em sociedade. Ela esquece que ela tem uma participação. Ela esquece que aquela participação ela muda a realidade de um local. Ela esquece que essa união ela faz com que a gente reduza acidente. O que está acontecendo hoje, em nossa sociedade, em nossa cidade especificamente, com essa quantidade de pessoas morrendo, é apenas um reflexo da doença espiritual que nós estamos tendo. Está refletindo no trânsito. A sociedade, o trânsito é apenas um reflexo daquilo que a gente é no dia a dia, né? Eu atribuo, de fato, tudo que o Luiz Corrêa falou, realmente é a criação, né? Que termina sendo o quê? A cultura, independente de onde você esteja, né? Como o mesmo programa. Se você pode inovar lá, aqui no sertão ou numa capital, né? Então, é a cultura, é a criação. Professor, o senhor, de forma muito capaz, mencionou Bauman. É antagônico estarmos vivenciando essa liquidez da sociedade e como é que a gente pode mencionar é antagônico a liquidez da sociedade e a invisibilidade. Poxa, nós temos os mais recursos tecnológicos. As pessoas hoje, você consegue visualizar e fazer uma biografia de alguém apenas fazendo uma leitura do seu acesso à rede social. Como é que, diante de tantos acessos, de tanta informação, porque a visibilidade não gera essa empatia? Se nós temos tantos recursos, dar a entender de que a capacidade de absorção desses recursos, aí é que nos faria compreensivos. Aí é que nos faríamos, então, entendedores e executores. Estou falando de leis, de regras, né? Olha, Luiz mencionou muito bem. Quando nós chegamos nas escolas, é onde eu recarrego as energias. Porque eu costumo até, quando em palestras, mencionar, olha, hoje eu tive que sair tão cedo de casa que eu não recebi o abraço dos meus filhos. Eu queria aqui receber o abraço de vocês. Eles correm, eles nos abraçam, nos chamam de tio. Então, vestir essa farda também é um laço de paternidade. De filhos que a gente não conhece, que a gente cuida. Aí a gente acaba de mencionar uma palestra, as crianças. Aí às vezes coincide com o horário de saída das crianças. Aí a gente entra agora a multiplicidade, né? O fator social. Na região periférica da cidade, muitos pais levam as crianças para a escola sem fazer a observância dos itens obrigatórios e desprendidos totalmente das condições de habilidade, de estarem trafegando, né? E a gente se depara muito com essa situação. Abri o precedente aqui para
mencionar esse caso. Em determinada ocasião, nós estávamos em patrulhamento e fizemos a abordagem de uma mãe com 3 crianças na motocicleta. Nem a mãe e nem as crianças na motocicleta. E a gente costuma primeiro tranquilizar as crianças, porque através desse estigma que é carregado pelos pais, a gente, por muitas vezes, quando a gente aborda e tá a criança, ela se assusta, não é? Então a gente costuma ter um trato ali primeiro com as crianças, abordando que não tem nenhum problema, a gente vai só conversar com o pai ou com a mãe, né? E em conversa o pai explicava que por uma questão social ele não tinha condições de ter outro transporte para carregar os seus filhos, né? E que aquela era a única alternativa, né? E que eles pedem muito a nossa compreensão. Não, por favor, me entenda, né? E eu fiz só uma pergunta a ele. Meu amigo, existe alguma coisa na sua vida que seja mais precioso? Não, perguntei a ele, deixei aberto. O que é mais precioso para você na sua vida, né? Ele disse, olha, a minha família, os meus filhos. Aí eu disse, o senhor entende que o senhor colocou em risco aquilo que o senhor acabou de me dizer que é o mais precioso? Aí ele retrucou, né? Não, mas é porque eu não tenho condições financeiras de que... Então, eu estava querendo recortar e desprendê-lo, não era do quesito punitivo, nem da questão da autuação. Por que, Artêmio, professor Radamés? Porque leva a entender que parece que, à luz do CTB e o critério fiscalização e a determinação em relação ao financeiro, para algumas pessoas, se tornou revelia. Porque para eles, não, se chegar a multa, a gente vai lá e paga. Aí eu fiz essa analogia para ele. Eu disse, olha, o senhor vai ser autuado. Expliquei a dinâmica da rotina, de como seria o procedimento, né? De que ele teria que, a partir de então, procurar um caminho para trafegar com as crianças, que a partir dali ele não poderia mais seguir, né? E eu explicava para ele que aquela autuação ia gerar uma consequência financeira para ele, mas que ele entendesse como se fosse uma segunda oportunidade. Por quê? Aquela situação se tratava, ele levaria em consideração muito a questão do peso financeiro. Mas aí eu perguntei a ele, se lá na frente eu permito o senhor seguir, acontece um acidente e o senhor perde os 3 filhos do senhor, qual foi o prejuízo maior que isso levou? Aí a gente volta àquela conversa que estávamos tentando deliberar desde o início. As pessoas estão esquecendo de onde elas vêm, o que elas são e o propósito que elas têm aqui. Elas estão assoberbadas, eufóricas, em busca de correr atrás do ganha-pão, do sustento, e isso é válido, isso é propositivo, é questão de subsistência, né? Só que nós estamos colocando em prateleiras de prioridade coisas que elas deveriam e não estão lá como prioridades. A partir do momento que você acorda, a sua prioridade é você viver, é você ter condição, por quê? Se eu não consigo, hoje, pai, falando na figura como pai, se eu não conseguir levar os proventos para o meu filho, mas primeiro eu tenho que ser esse alguém que consiga fazer isso. E se eu, a partir não levo em consideração as minhas questões de segurança, eu vou acabar colocando a vida dos meus filhos em risco. Então, assim, mas incutir isso na cabeça de alguém que certamente passa por problemas financeiros, tem uma família desequilibrada, não recebeu uma educação diante daqueles pilares que são sólidos, ele não vai conseguir fazer essa leitura. Eu tenho plena convicção de que, momento posterior, aquele cidadão, ele tornou a carregar os filhos dele lá naquela mesma motocicleta, sem fazer a observância desses itens. Mas aí onde está? De nossa parte, eu fiz o meu trabalho ao rigor da lei, não prevariquei, e ainda como humano e como alguém preocupado com este outro pai, pude levar uma orientação a ele. Mas aí, Radamés, aí, Artêmio, a escolha é dele. A sociedade precisa entender e saber o que é que ela quer. Ela quer a figura do agente fiscalizador que faça ser cumprida o rigor da lei, ou é aquela sociedade que não, vamos analisar caso a caso, vamos ver isso aqui e passar por cima disso? E temos que entender de que nós somos juramentados pelas regras e pelas leis, e de que a partir do momento que o agente da autoridade, o agente de trânsito, ele deixa de executar a sua atividade,
ele passa a responder as incidências daquelas consequências, né? Então, é sobre isso. É uma missão muito difícil. Luiz, sabiamente, me trouxe essas palavras em um dia e eu tenho, Luiz, entendido e reverberado todos os dias essa mesma frase que você utilizou. Luiz, sabiamente, em um momento, estávamos numa palestra do Maio Amarelo e ele disse, nós somos heróis. Nós somos heróis das tragédias não acontecidas. É isso. Sim. Para esse mês agora que tá, né? Tem um monte de coisa acontecendo. Queria que vocês pudessem também falar um pouquinho o que é que vocês estão... Orientações, né? Nosso Sim. tempinho já tá curtinho. Tá, já estamos no... Já? Desculpa que você ia falar, eu acabei Não, cortando mas você, né? o que eu ia dizer é que as considerações finais hoje, eu acho que seria... Eu vejo que não seria nem dele, seria... Porque eu confesso a vocês que quando cada um de vocês fica falando, eu fico assim, imaginando. E não com essa frase, mas que ele falou, né? Que vocês são os heróis das tragédias que não aconteceram, né? Não com essa frase, mas com essa linha de raciocínio. Vocês falando aí, e eu tive isso aqui em mente, rapaz. Para vocês aí que nos acompanham, se vocês já enxergam um agente de trânsito, seja ele municipal, estadual, federal, se vocês já enxergam ele não só como autoridade, mas sim como pessoas que estão ali para educar e para que evitar um acidente, uma tragédia, se vocês não enxergam ele dessa forma, vou pedir que vocês, a partir de hoje, passem a enxergar esses seres humanos aqui, certo? Como essas pessoas. Nós possamos ter respeito, não só pela farda, mas pelo que eles têm para trazer para cada um de nós. E eu quero deixar essa frase, eu queria que Luiz Corrêa deixasse essa frase aí, que me impactou, e eu queria que deixasse aqui, que vocês anotassem, gravassem, tivessem em mente essa frase, que vocês são o quê? Somos heróis das tragédias que não aconteceram. Deus usa vocês para que Com vocês certeza. possam evitar essas tragédias. Com Porque certeza. quem crê em Deus sabe que Deus usa quem Ele Tem quer. as ferramentas. Então, Deus usa agentes de trânsito para que possamos evitar, possamos confrontar ou se encontrar com a tragédia lá na frente, né? Exatamente. E é bíblico também que por falta de conhecimento o meu povo padece. Então não vamos olhar e enxergar um agente de trânsito como uma pessoa chata, né? Que vai nos incomodar. Não. É aquela história. Quando você estava falando, eu trouxe uma analogia bem... Você deixa de fazer um monte de coisa lá, que está exercitando, aí você acha que está no seu direito. E aí você se depara numa situação que ele vai ter que... O pai chato é a mãe chata que depois é que está com a razão, né? Dessa perspectiva mesmo. Professor, fica à vontade. Eu ia Tranquilo. falar. Só que vocês possam, as considerações de vocês finais, alguma coisa que de repente a gente não falou aqui, que você lembrou aí, que pode ser dita, algumas orientações, né? Fica à vontade. Vamos só para Luiz falar do evento, né, que está acontecendo na cidade. Exatamente. O evento Mossoró Cidade Junina, né? Como o Cosme bem falou aqui, às vezes é questão de prioridade, né? E às vezes a pessoa prioriza um evento grande desse, grandioso para a cidade, sem dúvida alguma, e ele gasta o que não tem nesse evento. Ele podia ter gastado com um transporte melhor, com capacete. Ele gasta com iPhone, mas não gasta com capacete, com a cadeirinha. É questão de prioridade. Mas aí a mensagem que a gente gostaria de deixar para vocês, pessoal, é a seguinte. Você tem alguém na sua casa que depende de você, ou financeiramente, ou espiritualmente. Você saiu de casa e você tem que voltar. Você tem que voltar. Então, antes de sair de casa e antes de sair do trabalho para casa, se você vai de motocicleta, lembre do seu capacete, como ele é importante. Mas para você não esquecer que você tem que usar o capacete, faça o seguinte, nomeie esse capacete. O nome da minha esposa é Cecília. Então chame esse capacete de Cecília. Quando você olhar para o seu velocímetro do seu carro, da sua moto, nomeie ele também. Chame o nome da minha filha é Luísa. Meu velocímetro é Luísa. Vá nomeando com o nome das pessoas que dependem de você, que estão esperando por você. E você vai lembrar que você tem que usar o capacete, que você tem que usar o cinto, que você tem que andar em baixa velocidade, que você não pode descuidar de maneira nenhuma
porque tem alguém que te ama te esperando. Verdade. É a mensagem que a gente gostaria de deixar. Sim. Muito bom. Fechamos aí com as orientações. Agora passe assim as redes sociais, contatos, telefone, que as Pós-Júnior. pessoas podem, de repente, né? Isso. precisar. Desculpa. Bom, nós temos um trabalho também muito importante através das redes sociais. O nosso Instagram é @AGTMossoró. E por lá nós desenvolvemos esse elo de aproximação com a sociedade, mostrando um pouco mais do que é a amplitude do nosso trabalho, né? Esse mesmo. Isso mesmo. A amplitude do nosso trabalho. E por lá, essa ferramenta ela é muito boa, porque muitas sugestões também da população, Eles interagem. pedidos e solicitações, né? Tem as orientações. As orientações, né? Que nós Muito bom. procuramos didaticamente oferecer para tentar entender que essa complexidade do trânsito, né? A nossa central, o nosso centro integrado, né? O CIOTS, através do telefone 156, a população pode entrar em contato conosco. Esse canal de 156 é exatamente para o atendimento e o acolhimento das ocorrências, né? E que o nosso serviço ele é 24 horas por dia, tá? Só pegar um ganchinho, professor. O senhor falava que nós não temos nenhuma sensação, nos causa nenhum gozo em aplicar a autuação. Nenhum gozo e nenhum ganho. Nenhuma autuação que é feita por qualquer agente de trânsito gera qualquer benefício financeiro em favor dele. Então, uma autuação, o equivalente a um montante ao final do mês, para nós, isso é indiferente. Achei bom frisar isso, porque algumas pessoas, né, Luiz, acabam associando uma coisa com a outra. É tanto verdade que o nosso Instagram é ensinar as pessoas a não cometerem a infração. Porque é o nosso desejo que ninguém cometesse. Sim. Porque a gente não se Exatamente. envolvia em delegacia, em discussões, em várias outras situações. E, só para finalizar, Artêmio, rapidinho. Mossoró, cidade junina. Como em toda casa, a gente prepara a nossa casa, a gente cuida, reforma, para que a gente possa bem receber as pessoas que estão de fora. Mas essa festa é do moçoroense. Essa festa é para o moçoroense. Então, Artêmio, você que é de casa e você que vai possivelmente acompanhar a festa, você é um replicador. A casa é minha, a casa é sua. O seu comportamento como moçoroense no trânsito vai ser influência para as pessoas que estão lá fora, né? Então que possamos ser esse exemplo. Não adianta só a festa estar bonita, o show ser muito animado e nos desapegarmos de que chegar em casa com segurança, retornar para casa com segurança, faz parte de todo esse processo. E bebida e direção não combinam, é crime. E o Departamento de Fiscalização de Trânsito, através das ações, estará ostensivamente fazendo esse trabalho de organização por parte do fluxo da festa, tudo que envolve transporte público, todas essas nuances. E também, Luiz, estaremos incisivos nesta temática, porque a gente não encontra mais desculpas ou precedentes de imaginar de que alguém vai para uma festa, vai chegar, vai pegar o seu transporte, ou então vai sair dela utilizando esse artifício, né? E além disso, a gente está com um ponto base também. O que eu Dúvidas. queria falar era justamente... Isso, positivo. Consegue mostrar aqui a foto do ponto base? Eu queria que falasse um pouco sobre os pontos base. Acredito que é interessante. A gente vai estar com um ponto base, pessoal, ali por trás da estação. Aí é, logicamente, uma animação que tem, mas a gente já está com um ponto base. Por trás aí da estação, onde a gente vai estar... Só para corrigir, Luiz, aí fica ao lado do memorial, por Ao lado trás do do memorial. teatro. Ao lado do teatro, exatamente. Aí na Alfredo Fernandes com Rio Branco. E lá a gente vai estar com as orientações sobre alcoolemia, se você tem alguma dúvida. Aquela situação do pãozinho, será que você pode comer pão e depois dirigir? Não teve essa polêmica, né? Verdade. O enxaguante bucal, como é que é esse enxaguante bucal? Se existe enxaguante bucal que você não pode usar, a gente vai estar esclarecendo essas situações. Radamés e Artêmio já fizeram a testagem do etilômetro alguma vez? Ainda não. Não, né? Gostei da... Pronto. Vocês estiverem por lá na Rio Branco, vocês podem passar lá, que a gente vai ter essa oportunidade, que é a utilização desse espaço é exatamente para nessa perspectiva de nos aproximarmos ainda mais da população. Da população entender de que hoje nós somos 79. Artêmio, imaginar de que a cabeça ou a execução ou a diligência de apenas 79 pessoas seria capaz de conduzir uma cidade do tamanho do Porto de Mossoró? Não tem Não. como. Mas se que, da maneira tal
o professor Radamés, Artêmio, Wallace, cada um desses agentes foram participantes de tudo isso, você vai levar, amigo, Artêmio, você vai sair para conduzir aquela turma daqueles passeios maravilhosos que você faz. Eu tenho certeza, porque eu já acompanhei, através de cobertura, de como você diligencia a prudência de que, por mais que seja um momento de lazer, mas ali, a partir do momento que entramos na atmosfera do trânsito, requer responsabilidade. Então nós estaremos lá para dialogar com a sociedade, para ouvir a sociedade, entender o que é que ela quer e para que nós busquemos sempre... Professor, a gente volta ao início do bate-papo. Como é que a gente pode ser melhor do que ontem, né? Então, é nessa perspectiva de ouvintes também que a gente pensou nesse projeto para que a gente possa se aproximar ainda mais da população. E, além disso, a gente vai estar com outra novidade, que é uma câmara corporal, que a gente vai estar trabalhando com essa câmara, que é a segurança para o cidadão, para o agente de trânsito. E também a gente vai estar sobrevoando a região com drone, né? Para a gente estar verificando como é que estão as nuances da região. Tenho certeza que o trabalho vai ser bem feito. Sim. Né? Vocês certamente vão fazer uma atividade muito bem organizada, muito bem trabalhada. E a gente espera que nós, que somos ali os condutores, use seu cérebro, não para ficar embriagado ou para perder o controle, né? Para não dar problema depois para vocês. Né? Mas que as pessoas tenham um mínimo de equilíbrio, um mínimo de compreensão, um pouquinho de empatia. Você não está mais com 5, 6 anos de idade dirigindo um carro. Você já tem uma idade que já passou dessa fase e pondera, né? tenha um pouco de empatia e perceber que, de fato, ou posso atrapalhar os outros, ou como você colocou, né? Os meus filhos. O que cara eu vou passar... Eu sempre digo para minha esposa, eu não reclamo de multas, eu não questiono multas. Porque quem estava dirigindo era eu vou botar a culpa em quem? Eu vou botar a culpa em quem, amigo? Se era eu. Se eu não vi que tinha ali um negócio e passei uma velocidade, eu não vou atrás, eu vou pagar. Mas o principal é, eu tenho que aprender com aquilo ali, né? Porque o ser humano ele é falho, inclusive vocês. Com certeza. Né? Às vezes eles estão ali o dia inteiro só levando buzinada e reclamação. Verdade. Alguma hora, meu amigo, o estado emocional altera e vai talvez atender alguém. Porque eles são humanos, não são robôs que estão atendendo. São pessoas como qualquer um de nós. Mas a questão é, o que é que eu aprendi com isso? Né? Eu sempre falo com minha esposa. Às vezes eu brinco com minha esposa, que quando ela mora em João Pessoa, assim como vocês, eu fui buscar de fora. No lugar, né? E de vez em quando eu vou para João Pessoa e quando eu chego da viagem, chega alguns dias depois uma multa. Mas onde é que foi essa que eu não vi? Onde é que foi essa que eu não vi? E às vezes é na BR. E aí eu sempre falo para ela, eu tenho que aprender isso, eu tenho que aprender em algum momento, né? E eu fico ali, às vezes o meu carro tem aquela funçãozinha, dependendo, eu já boto aquela velocidade que quando ele passa já dá um apito, já dá um... Para não esquecer. Mas o ponto é, eu tenho que aprender com isso. Aprender no erro, aprender na falha, para não voltar mais a fazer. E eu acho que isso é um processo construtivo, né? Com certeza. Nós estamos sempre aprendendo. Agradeço a vinda de vocês aqui. Missão dada, missão cumprida, né? Missão cumprida. Obrigado. Nós que agradecemos. Tem conteúdo aí, tem assunto aí para a gente... vir outras vezes aqui. À disposição. Que é educação, né? Isso, exatamente. Vai estar educando as pessoas, né? Quantas habilitações começam a trafegar, né? Todo ano, né? E quantos são habilitados? Realmente, né? E quantos que rodam sem habilitação? Verdade. Enfim, tem tema para vários... Eu tenho outras perguntas para fazer aqui, não quero que responda agora, mas eu queria uma opinião de vocês sobre a questão agora. Fui renovar minha habilitação, peguei 10 anos, rapaz, eu passar 10 anos, eu discordo. Uhum. Né? Porque quando eu fiz a habilitação, quando eu renovei minha habilitação, a minha vista estava perfeita. Exatamente. E agora, há menos de 30 dias, e só tem 1 ano e pouco que eu renovei minha habilitação, eu já estou usando óculos. Ele está citando um item básico. Nós temos vários outros itens. Pronto, vamos voltar outro dia aqui para a gente falar sobre isso. Então já vamos deixar aqui E já deixa outra polêmica. Baliza que foi tirada. Sim, foi tirado, nem sabia. Tiraram a baliza. Tiraram a baliza. Pois é, tem muita coisa acontecendo aí. Né? Então vamos marcar uma outra edição. Que esse certamente tem uma lista de dúvidas, né? De fenômenos que vão acontecendo, isso vai gerando pauta pra gente. Vamos marcar, vamos ver as nossas agendas. Deixa passar esse período agora, pra gente marcar uma outra
Combinado? Será um prazer. Combinado, será uma satisfação. Então ficamos por aqui. Deus abençoe todos, um ótimo dia aí, bom trabalho. A gente se encontra na próxima edição.